Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Estamos ao vivo agora e hoje a gente vai conversar com uma mulher que venceu a síndrome do pânico, tá? Que vai ser o tema de hoje. O tema de hoje vai ser do pânico ao controle emocional. Ela entrando aí, a gente já vai chamar ela para a gente conversar com a Fabiana, tá bom? Fabiana, se estiver ouvindo, pode estar entrando daí, tudo bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver, a Vitória já entrou. Oi, Vitória, boa noite, tudo bem? Quem mais? Quem mais? Vamos lá, Fabiana, vamos lá. Vou chamar ela aqui, gente. Só um momento. Vamos ver. Cadê ela? Solicitações. Vamos lá, Fabiana. Ah, ele entrou. Olá. Pede solicitação aí pra... Deixa eu dar um oizinho aqui pra Vitória. Pede solicitação aí. Aê! Aprovar. Adicionar. Pronto. Já quase entrando, hein, gente? Vamos ver. Oi. Oi! Tá me Boa ouvindo? noite, Fabiana. Tô ouvindo sim, tá falhando um pouquinho só. Fala de novo. Tá me ouvindo bem agora? Agora eu tô. Eu tô Ah, em tela inteira, eu tô meia tela, como que eu tô aí? Fala aí, tá gente. meia Tá tela, bom o meia tela. áudio? Hã? Tá meia tela. Tô te ouvindo E bem. agora? E agora? Agora tem que subir um pouquinho, que eu não tô vendo a sua testa. Sobe um pouquinho, Nossa, Su. e Tá aí? melhor. Tá bom E eu? agora? E eu tô aparecendo bem? Gente, tá aparecendo bem, tá perfeitamente, tá? Que O que que o bom. pessoal tá falando aí? Tá bom, pessoal? Boa O pessoal noite tá aí, ouvindo bem a gente. gente? Vocês estão Yara, ouvindo? Maria, tudo bem aí, gente? Maria Cleusa, minha tia. Obrigado, tia, por É, comparecer. Sejam boa bem-vindos. noite aí. Sejam todos bem-vindos, né? Boa noite, Fabiana. Boa noite, Murilo. Tudo Olha, eu bem? quero, Como você está indo? enquanto o pessoal vai chegando, eu queria te agradecer por esse espaço que você Uhum. abriu aí para a gente falar desse assunto. Travou um pouquinho aqui para mim. Ih, travou para vocês, gente? E travou um pouquinho a Fabiana aqui, eu não tô mais vendo ela. Ih, será que deu ruim? Para entrar por lá. Deu, deu uma travadinha aqui, Foi, melhorou mas agora? já voltou já. Melhorou. Tô Ótimo. bem aqui, tô tranquilo. Tá bem, tá Tá me bem. ouvindo? Tô ouvindo. Beleza. Tô ouvindo. Que Quer bom. esperar um pouquinho ou a gente já começa? Você que sabe. Se quiser começar, a gente Uhum. começa. Tem muito o que falar. Sim, vamos começar já? E daí essa live vai ficar gravada, o povo vai ficar vendo daí, tá bom? Isso, isso. Uhum. Então vamos lá, eu vou me apresentar primeiro, tá? Prazer, gente. Eu sou o Murilo Vital, psicólogo, tá? E hoje o tema vai ser sobre o quê? Vai ser sobre o tema, né? O título da nossa live, né? Vai ser sobre do pânico ao controle emocional, né? E a gente vai entrevistar essa mulher aí extraordinária, Fabiana, né? Uma mulher comum que conseguiu, com muita luta, né, Fabiana, sair Muito. do pânico que ela tinha, né? A síndrome do pânico, essa doença aí, e ela conseguiu o controle emocional e hoje em dia vive muito bem. E ela vai contar toda a história para detalhadamente, né, Fabiana? Sim. Opa, Opa, virou para o peraí. outro lado. Pronto. Certinho, Sim, então. vou Vamos dividir com começar? Você está vocês. pronto? Estou pronta. Pode... Quer falar alguma coisa pro pessoal?
Não, não, pode ir. Manda ver. Vamos então, hein? Vamos já começar pesado. Quando tudo começou, Fabiana? Conta tudo aí. Como que você ficou sentindo essas coisas? É, solta a voz. Bom, eu até falei sobre isso quando eu fiz o vídeo, né, chamando as pessoas para participar. Eu falei que era para todo mundo assistir essa live, que servia para todos, não só para quem sofre da síndrome do pânico. Porque a gente nunca sabe quando ela vai aparecer. Mesmo quem acha que tem uma vida ótima, que tem estabilidade emocional, pode acontecer. E eu vou explicar por quê, porque aconteceu comigo, tá? Em 2014, eu estava num período ótimo da minha vida, tá? Eu tinha um emprego maravilhoso que eu amava. Eu era casada, tinha um marido muito bom, tinha um salário maravilhoso que me dava uma estabilidade financeira boa. Eu saía todo final de semana para me divertir, ou seja, tinha uma vida ótima, ótima. Aparentemente Aquela vida estabilizada que o pessoal estabilizada. quer mesmo, né? Exatamente, Uhum. estabilizada. E aí, um dia que eu estava entrando de férias, era o meu último dia de trabalho, ou seja, era um dia feliz, né? Estava Sim. entrando de Você férias, estava trabalhava feliz. no quê, Fabiana? Desculpa a Eu era, curiosidade. eu era técnica de enfermagem numa empresa, numa Uhum. indústria, tá? Trabalhava no departamento Sim, médico. E aí, sim. esse dia eu estava entrando de férias, e aí a gente decidiu, eu e meu marido, sair para comemorar, né, as férias. E aí nós saímos Uhum. para jantar. E dentro do restaurante, já no final, né, a gente já estava acabando, de repente, sem mais nem menos, sabe? O meu coração ele disparou. Mas não foi um disparar desses que a gente sente normalmente quando leva um susto. Não. Foi um disparar terrível, sabe? A sensação que eu tinha é que o meu coração estava batendo aqui na garganta, assim. E aí junto vem a falta de ar, né? Eu sei que eu tive certeza absoluta de que eu estava morrendo, né? É uma certeza que vem, que, sabe, inexplicável. Você tem certeza que está morrendo. Eu lembro que eu olhei em volta, assim, para ver aonde que eu ia cair, porque eu tinha certeza que eu ia cair morta ali. E aí eu virei pro meu marido, falei para ele que eu estava passando mal para pedir a conta, e a minha intenção era sair dali e ir para o hospital, né? O hospital, para quem não conhece, ou melhor, para quem conhece aqui no Rio, eu estava no shopping downtown, que fica na Avenida das Américas, e o pronto atendimento era do outro lado, era só fazer o retorno, né? Minha intenção era ir. Mas aí no meio do caminho, enquanto a gente ia pegar o carro, parou, aquilo ali passou. Passou. Eu falei, bom, então vamos para casa. Mas aí eu já fiquei com medo, eu já achava que eu estava com alguma coisa muito grave no coração. Fui para casa, chegando em casa, deu de novo, sabe? E aí deu, passou antes de eu ir para o hospital, mas pronto. Aquilo ali acabou com a minha vida, foi só o primeiro dia de muitos e muitos e muitos que eu ia passar mal e que eu ia parar no hospital. Começou uma saga aí de emergências, médicos e exames. E para vocês verem que foi do nada, não tinha nada me aborrecendo, eu não tinha um problema me perturbando, nada que pudesse dizer isso aqui foi o motivo. Não tinha motivo. Então eu tinha certeza absoluta que eu estava com um problema no coração muito grave que eu podia morrer a qualquer momento. Foi assim o primeiro dia, Sim. Primeiro dia já foi tudo isso. desse jeito, Sim. desse jeito. Isso daí prova bastante que a gente, né, não precisa ter histórico ou uma vida toda atribulada para ter esses sintomas, né, Não, da síndrome do pânico. E tudo que você não. sentiu é sintomas da ansiedade, né?
E o que a gente combinou bastante essa live, gente, eu esqueci de comentar no comecinho, por quê? Porque eu falando sobre ansiedade, essas coisas assim, é uma coisa, né? Porque eu sou profissional da saúde e eu tô no meio disso daí, é uma coisa. Agora, uma pessoa que realmente passou por isso e venceu isso é outra, né? Passa um ar mais verdadeiro, digamos assim, né? Exatamente, exatamente. Eu E, acho que dá para qualquer um ver que isso pode acontecer com qualquer um, mas que é possível superar. É por isso que eu estou aqui hoje. que bom que você está dando esse exemplo aí. E vamos então para a próxima pergunta. Quais sintomas você sentia no seu corpo no dia a dia? O que você mais chamava atenção? O que te derrubava mesmo? O pior era a taquicardia. Eu acho que a taquicardia, que acaba vindo junto com a falta de ar, eu acho que ela é o que Uhum. desestabiliza mais a pessoa, sabe? É o que dá mais sensação de que você está morrendo, né? Que você vai morrer. Eu tinha muita taquicardia e aí vinha falta de ar. Outro sintoma que eu tinha muito depois, eu tinha muitos sintomas, tá, Murilo? Muitos. Depois, com o decorrer do tempo, parece que tudo no seu corpo te incomoda. Assim, qualquer alteraçãozinha te incomoda. Você começa a prestar atenção em pequenas coisas e tudo incomoda. Entendeu? Tudo parece Uhum. que te faz pensar que é uma doença grave. Entendeu? É muito complicado. As pessoas estão mandando mensagem aqui, deixa eu tirar. Então eu tinha vertigem, sabe? Muitas vezes eu estava andando na rua e eu me sentia mal, eu tinha que parar, entendeu? A vertigem também era uma coisa que incomodava muito. Eu tinha tremores pelo corpo, entendeu? Eu tinha Vertigem tremores. seria o quê? Só para a gente explicar para o pessoal A aí, que caso, vertigem, às vezes. desculpa. É... A vertigem é a E a tontura taquicardia mesmo. também. Ataque cardíaco é palpitação, né? Quando o coração Uhum. dispara. E, Eu e, só a, peço e a para você explicar vertigem por causa que pode ser nova essas palavras para as pessoas, entendeu? porque eu sou da área da saúde também, a gente acaba usando Sim. esses termos, né? Mas a taquicardia é a palpitação, né? Coração disparado, e a vertigem é a tontura, né? E tem uma pessoa que falou, é a sensação de quase morte. É a sensação de quase morte. Toda vez que você tem crise, você tem certeza que vai morrer. Isso é fato. Você tem certeza que tem uma doença grave e que você vai morrer naquele momento ali. E não adianta, eu já tive isso ontem, antes de ontem, e não morri. Você acha que não morreu por sorte, mas naquele dia você vai morrer, entendeu? E é por isso que começa, como eu falei, a saga de hospital, de médico. Primeiro são as emergências, que toda vez que eu tinha uma crise forte, eu ia para emergência. E aí chegava lá, fazia eletro, fazia uma opção de exame, o médico falava, não, ó, você não tem nada. A primeira vez que eu fui, o médico falou, ó, você não tem nada aparentemente, nada de emergência, mas vai no cardiologista, né? Para ver se não tem outro problema no coração. E claro que eu fui. Fui no cardiologista que já me acompanhava, porque eu tenho pressão alta, mas há muitos anos que eu acompanho, então estava controlado, não era o problema a pressão alta. E aí eu fui no cardiologista. Ih, deu uma travadinha aqui. Desculpa, porque Travou estão tudo. tentando É. entrar no meu Face aqui, às vezes aparece Ah, tá. Não, uma sem travada problema. aqui para mim. Mas então, Uhum. é, eu estava falando, o médico me virou do lado avesso, fez todos os exames possíveis, imagináveis, e não deu nada, né? E aí Uhum. ele falou, olha, procura um psiquiatra, né? Para ver, você não tem nada. Que psiquiatra o quê? Você não pensa nisso, entendeu? Você acha que É a tá. última coisa que passa na cabeça, né? Não, você tá com uma coisa física,
entendeu? Você está com Sim. Uhum. problema físico, né? E Isso foi foi medido, acabocando até o fundo, pensando que era coisa física, né? Falar, claro. psiquiatra nada, eu vou tratar assim. Não, que psiquiatra? Eu vou em outro médico. E aí começa aquela saga. E Sim. quando você começa a sentir outros sintomas, você começa a procurar outros médicos também, né? Então, por causa da vertigem, da tontura, eu fui parar no neurologista, entendeu? Eu tinha tremores pelo corpo, tinha tremor nos dedos dos pés, nos dedos das mãos, na pálpebra, até na barriga, até a minha barriga tremia. E aí Hum. eu ia neurologista, eu ia clínico, eu ia tudo quanto é médico. Apareceu apareceu um inchaço nas minhas pernas. Aí eu fui para outro médico, para angiologista. E aí você começa a fazer uma opção de exame e não dá nada. Absolutamente nada, nada. Entendeu? Então, era muito difícil. Vocês não têm noção de como é difícil você sentir as coisas e não ter nada. E você fazer exame, não ter nada, só que você sente. Você sente tudo, você passa mal todos os dias. Entendeu? Eu passava mal todo dia eu sentia taquicardia, eu sentia vertigem. Muitas vezes acontecia de eu passar mal almoçando no restaurante da empresa. Eu largava o prato de comida e saía, voltava para o meu setor. Como eu trabalhava com médicos, eu me sentia um pouco segura ali dentro do departamento, sabe? Quando eu estava ali dentro, eu me sentia um pouco segura. Então eu largava a comida lá e voltava correndo, porque se eu passasse mal lá dentro do departamento médico, tinha médico para me socorrer. Então eu ficava um pouquinho mais segura. Mas foi muito difícil, muito difícil. Eu só procurei um psiquiatra, que primeiro foi um psiquiatra, psicólogo é outra história. Procurei um psiquiatra quando todos os médicos que tinham me atendido tinham me dado encaminhamento para o psiquiatra. Aí, depois que eu já tinha esgotado todas as possibilidades, né, com o psiquiatra, aí eu com o psiquiatra não, já tinha esgotado todas as possibilidades com os outros médicos, aí eu fui para o psiquiatra. É bem comum acontecer isso mesmo, né? O pessoal vai em todos, aparece muito no pronto-socorro, né? Tem uma prima minha que ela é técnica de enfermagem, como você foi também, e aparece muita gente assim, né? Aparece gente que tá passando mal, que tá com falta de ar, alguma coisa assim, e daí a pessoa vai ver ela até tendo uma crise de ansiedade. Isso daí é bem comum, né? Muito. Então, sim. Aí você esgotou tudo para aí sim, você foi em todos os médicos praticamente, para aí sim procurar o psiquiatra. Sim, aí eu fui no psiquiatra e aí Uhum, comecei a tomar uns remédios, né? Que não sim. resolve, né? Remédio, psiquiatra, não adianta você ir no psiquiatra e só no psiquiatra. Porque os remédios, eles são paliativos, eles vão tratar os sintomas, entendeu? Mas se você não for no psicólogo, não tratar a causa, você vai tomar remédio a vida inteira e não vai ficar curado. Você vai se sentir um pouco melhor de um sintoma, de outro, por causa do remédio, entendeu? Mas você não vai ficar curado, você não vai, você vai continuar. Primeiro que você vai ficar dependente do remédio. E segundo, que ele sozinho não, só o remédio não adianta, a gente sabe disso, né? Então você acha que só o remédio, se você só tomasse o remédio e não isse atrás para ver todas as estratégias para enfrentar, até hoje você estaria tomando? Com certeza, com certeza. Eu sempre bato nessa tecla que o remédio sozinho, o tratamento com psiquiatra somente não resolve. Uhum. Você vai ficar dependente do remédio. Você vai tomar remédio. Eu conheço gente que toma remédio há 10 anos, entendeu? Uhum. Não vai no Sim. psicólogo, não faz um tratamento com psicólogo, não busca a causa do problema,
vai ficar anos tomando remédio, vai tratar ali, sabe, os sintomas, mas Uhum. e não trata totalmente. Você não fica totalmente livre dos sintomas. Não fica, não fica. Ele melhora, entendeu? Mas livre dos sintomas não fica. Tem Sim. que ter A o Fabiana, psicólogo. sim. Fabiana tocou num assunto muito importante, gente, por causa que ela mesma agora disse, né? Vocês ouviram? Que é muito importante, às vezes, tomar remédio, sim, por causa que a pessoa, às vezes, está num estado muito aflorado, com aqueles sintomas à flor da pele, né? Então, ela pode sentir muito isso daí. Mas o remédio, ele só trabalha nos sintomas, né? O que a pessoa sente. É a sudorese, né? A taquicardia, como que ela falou. Agora, a causa você tem que ir realmente em um psicólogo para estar vendo isso daí. Ele vai cabocar mais fundo, vai pegar essa causa, vai pegar a pessoa na mão, vai descobrir o que, que é e por que está acontecendo isso com ela. Exatamente. Exatamente. Ge- Sem Gente, psicólogo. só fazer um parênteses aqui, não vai. Gente, para quem chegou agora, tá? Estou entrevistando Fabiana, uma mulher que saiu da síndrome do pânico e hoje em dia tem um controle emocional sobre ela e sobre a sua vida. Vão deixando as perguntas aí e depois, no finalzinho, a gente vai tentar responder e dar mais atenção para vocês, tá bom? Sim, sim, Vamos sim. continuando. Vamos continuando, Fabiana. E essa briga aí, como que foi procurar o psicólogo? Você já foi de primeira? Você tomou muito tempo remédio? Você tinha briga com o psicólogo? Conta aí, como que é? Não, psicólogo. Hum, Eu achava que não era legal, que não precisava, né? Psicólogo, não precisava. perda de tempo. É, né? E aí, eu. Foi uma coisa muito interessante, tá? Eu tinha um grupo religioso que eu frequentava, e Uhum. essas pessoas que participavam desse grupo, elas me ajudaram muito, tá? Inclusive, eu queria falar aqui que normalmente, pelo menos aconteceu comigo, a gente não fala do problema com ninguém, tá? Eu passei por isso tudo sozinha praticamente. Só quem sabia desse problema era meu marido, porque convivia comigo, tá? Uhum. E esse grupo religioso ficou sabendo porque nessa época eu fazia aula de inglês e a minha era uma aula particular e a minha professora ela acabou vendo uma crise minha. Eu tive uma crise na aula de inglês. E aí eu Durante a desabafei aula mesmo. durante a aula, tá? Cheguei lá para ter aula Uhum. de inglês, eu e ela era aula particular. E eu tive uma crise na aula. Ela era uma pessoa muito amiga, sabe aquela pessoa que te acolhe, que te abraça. Eu acho que por isso eu acabei desabafando com ela. E a gente Uhum. frequentava também um grupo religioso. E aí ela me convenceu e eu acabei levando o problema para esse grupo e eles me ajudaram muito. E foi lá que é por causa de um livro que eu decidi procurar ajuda psicológica. Eles me deram um livro para eu ler. O livro se chama A Felicidade Roubada. Eu indico ele para quem sofre desse Uhum. problema. É um livro Quer escrever maravilhoso. aí? Oi? Tem como você escrever aí? Não sei se tem a opção. Tem, tem. Depois Já escreve aí já. eu mando para Você vocês. Deixa eu digita ver aí. aqui como é que faz, que eu tô. Tá. É só clicar na conversinha aí, chama Felicidade Roubada. Felicidade roubada. Felicidade Sim. roubada. Você acha fácil em PDF pro pessoal? Eu acho que sim. Eu não posso dizer com certeza, porque eu nunca tentei, mas eu acho que sim. É do Augusto Cury, Uhum. tá? E esse livro Sim. ele conta exatamente a história, essa história, a minha história, só que vivida por Como que uma foi? outra pessoa, né? Um personagem, é um neurocirurgião que tinha também uma vida estável, era famoso, e ele um belo dia tem uma crise, igual eu tive. Então aí eu não vou falar não, mas a Pra não história no estragar, né? final
Vou deixar para vocês lerem, mas o que eu posso garantir é que ele só encontra o controle emocional depois que ele procura um psicólogo. Ele passa anos com esse problema, anos, e ele vai piorando. Então, quando eu li esse Uhum. livro, eu vi que se eu não fizesse nada, eu ia piorar, entendeu? Eu ia Você se chegar no baseou ponto, nele, você se identificou, né? sim, eu provavelmente ia Uhum. chegar no ponto que eu ia ficar trancada dentro de casa, porque eu já não saía. Eu tinha medo de sair e passar mal na rua. Então eu já não saía. Se eu saísse, tinha todo um esquema. Vou falar para vocês, eu não passava dentro de túnel. Deus me livre passar dentro de túnel. Por quê? Porque se tivesse um engarrafamento dentro do túnel e eu começasse a passar mal, como que eu ia ser socorrida, né? Então eu não Já passava. pensa já de antemão, né? Sim, se eu fosse em Uhum. qualquer lugar, se eu fosse num restaurante, primeiro eu tentava não ir. Minha primeira opção era não ir a lugar nenhum. Mas se o meu marido insistisse, eu resolvesse ir, eu tinha que sentar na porta, do lado da porta. Porque se eu passasse mal, eu tinha rota de fuga. Eu falei no início que essa crise aconteceu no primeiro dia das minhas férias, né? Então a gente tinha já uma viagem programada, né? Eu fui na viagem, mas antes de Uhum. ir, eu fui pesquisar na internet o hospital mais próximo do hotel. Eu só Já foi ia, pensando nisso. sim, eu só ia a lugares onde eu pudesse ser socorrida. Se eu passasse mal, eu ia ser Hum. socorrida. Então, por isso que eu não passava dentro de túnel. Porque se ficasse parada lá dentro, como é que eu ia fazer para sair? Então, isso vai causando uma bagunça na sua vida, uma coisa que é inexplicável, vai atingindo várias áreas da sua vida. Você não tem mais vida social, né? Você não. Eu fazia de tudo para não sair. Eu saía em último caso, mas com essas condições que eu te falei. E sempre correndo para voltar para casa. Eu não cheguei ao ponto de me trancar dentro de casa, porque eu logo li o livro, vi no livro que se eu continuasse daquele jeito, eu ia chegar nesse ponto de ficar trancada dentro de casa, de me afastar do trabalho, entendeu? Então eu não cheguei a esse ponto. Eu não me afastei do trabalho, eu acho que é porque eu trabalhava dentro de um departamento médico e perto da minha casa. Porque eu acho que se eu trabalhasse longe, se eu tivesse que pegar ônibus, com certeza eu teria me afastado. Eu não pegava ônibus, entendeu? E outra, eu trabalhava dentro do departamento médico. Então, quando eu chegava lá, eu me sentia segura. Agora, no caminho era um horror. Eu andava 5 minutos para chegar no trabalho. Era 5 minutos de terror. Eu ia da minha casa ao meu trabalho rezando, rezando, pedindo a Deus para eu não cair no meio do caminho e ficar caída lá sem ninguém me ver. Então isso vai Você lembra o causando. que que aconteceu? Desculpa. Você lembra o que? Ah, tá. Aqui corta um pouco. Você lembra o que que passava pela sua cabeça nesses 5 minutos de lá? Quais pensamentos derrubava assim? O pensamento de que eu ia morrer. É só isso que Hum. passa na cabeça da pessoa que sofre de síndrome do pânico. É você achar que a qualquer momento você vai morrer, que a qualquer momento você vai começar aquele mal-estar que você sente é alguma coisa grave que você vai morrer. Então, quando eu ia caminhando para o trabalho, eu ia pedindo a Deus para deixar eu chegar no trabalho. Se eu tivesse que passar mal, eu passasse mal lá e não na rua. Eu passava por um lugar eu morava dentro de um condomínio e eu ia caminhando dentro do condomínio. Então, de manhã cedo não tinha ninguém. Então, eu achava que eu ia cair e ficar lá, ninguém ia nem me ver. Então, assim, Ah, você acha que. Uhum. as coisas elas vão acontecendo e vai atingindo várias áreas da sua vida. Então, você não tem vida social, você começa a ficar improdutivo no trabalho, porque apesar de eu não ter me afastado do trabalho, mas eu não era a mesma pessoa, sabe? Eu toda hora saía da minha mesa e ia para o banheiro chorar.
Quando eu começava a me sentir mal, eu ia para o banheiro chorar, rezar. Então você não é mais tão produtiva. Eu não ia na casa das pessoas, eu me afastei, não ia na casa dos meus pais, entendeu? Porque você não fala para ninguém. Você não conta isso para ninguém. Entendeu? Porque Fica ninguém entre você e você entende. mesmo. Ninguém Uhum. entende. Entendeu? Só entende Sim, quem já passou por isso ou quem está próximo de alguém que passou. Se a pessoa nunca passou por isso e não está próximo de alguém que passou, ela não entende. Não entende. Então você não entra. prefere não falar. Uhum. Nesse grupo, voltando um pouquinho agora, né? Nesse grupo religioso que você estava antes, você se sentiu bem, né? Você se sentiu acolhida? Você acha que ajudou bastante na busca do controle da síndrome do pânico? O que você Muito, achou desse grupo? muito, muito, muito. É um Uhum. conselho que eu dou. Se as pessoas têm fé em alguma coisa, né, a fé ajuda muito. Com certeza me ajudou. Eu sempre fui muito devota de Nossa Senhora Aparecida, né? Sou muito devota e esse grupo me ajudou bastante, bastante. Teria sido muito mais difícil se eu não tivesse eles, muito mais, entendeu? Eles me davam muito apoio. Essa professora de inglês, né? Que quantas vezes eu não tive aula de inglês porque eu chegava lá só para chorar. Foram várias. Essa que eu contei foi só a primeira. Depois foram várias. Eu chegava, eu saía do trabalho e às vezes chegava lá era só chorar. E ela foi muito boa comigo, me ajudou muito, muito, muito. Mas foi um período de era só essas pessoas que sabiam. Meu marido e esse pessoal do grupo religioso, que era pouca gente, acho que eram 6 pessoas, se eu não me engano. Sim. Você se sentia confortável com eles contando isso? Você sentia que Muito. não ia ser julgada, assim? Não, não, Você não, sentia não. espaço para desabafar, né? Pelo jeito. Muito, muito. Me ajudaram muito, muito mesmo, muito. Teria sido muito mais difícil se não tivesse tido o apoio deles. Não é bom esse processo que você encontrou essas pessoas, né? Com certeza, com certeza. Uhum. E, Fabiana, fala uma coisa para mim. Qual que é o dia que você acha que mais marcou durante essa trajetória da sua vida? Bom, teve um dia muito marcante para mim, que Uhum. foi um dia que eu levantei de manhã. Eu não lembro se era sábado ou domingo, mas era um dia que eu estava em casa, não tinha ido trabalhar, eu acho que era domingo. E aí eu levantei e sentei no sofá, e era mais um dia que eu estava me sentindo muito mal, muito mal. E nesse dia eu estava sentindo uma dormência no braço. Você começa a sentir várias coisas, tá? Você sente tudo. Sim. E aí eu estava sentindo essa dormência, não era bem uma dormência, era um mal-estar no braço. A gente não sabe nem. Chega uma hora, Murilo, que a gente não sabe nem dizer o que a gente está sentindo exatamente, sabe? De tanta É, coisa junto. é muito estranho, sabe? Eu, eu estava sentindo esse mal-estar no braço, e aí eu achei logo que eu ia ter um infarto, né? Mal-estar no O braço. derrame ali já estava, né? A sua cabeça ela já vai logo para o pior que pode ser daquele sintoma. O pessoal está insistindo em tentar falar comigo. Gente, deixa eu dar um recadinho rapidinho. Eu acho que Pode falar. a minha mãe, já vi que minha mãe está aqui, a minha tia Nina também está. Avisa, por favor, aos outros. Coloca lá no Face, fala com alguém que não é no na minha página, na página do Murilo, no link que eu enviei. Tá? As pessoas estão me chamando aqui, acaba dando interferência Sim. na Fala que é conversa. só Né? clicar Toda lá. hora tá entrando aqui um pedido de abrir sala comigo na minha página, não é? Então eu peço aí, por favor, quem já está aqui com a gente, avisem os outros que é na página do Murilo, tá bom? No link que eu enviei, tá lá no meu Face.
Mas vamos lá. Então, voltando ao pior dia, eu acho que foi o pior dia. Não, o pior dia foi o primeiro. Mas esse foi mais Uhum. marcante porque eu estava, então, sentada no sofá e eu morava no sexto andar nessa época. Eu sentei em frente à janela, eu estava sentada em frente à minha janela, estava um dia lindo de sol, e eu olhei para a janela e pensei comigo, eu devia me jogar dessa janela. Eu devia me jogar e acabar logo com esse sofrimento. E eu quis me jogar, eu quis, porque eu já não aguentava mais sofrer aquilo, eu não aguentava mais sofrer de uma coisa que eu não tinha explicação, né? Como se eu estivesse sofrendo de uma doença que não existisse, né? De uma doença que não existia. Então eu não Uhum. aguentava mais aquilo. Você todo dia passar mal, né? E aí eu pensei realmente em me jogar da janela aquele dia, mas graças a Deus, graças a Nossa Senhora Aparecida, eu não tive coragem, mas me deu vontade. Então foi o dia O mais que que te marcante impediu? desse. Falta de coragem. Vou te ser Que bom, né? sincera. Eu Uhum. acho que foi falta de coragem. Eu acho que se fosse uma pessoa mais corajosa, de repente tinha feito. Não foi nada que me impediu, não foi certeza que eu ia ficar bem, nada disso. Eu tive vontade de acabar com aquele sofrimento, de acabar com aquilo tudo. Eu só não tive coragem. Eu fiquei ali sentado olhando para a janela, querendo me jogar, mas eu não tinha coragem. Não tive coragem. Eu acho que Sim. foi o auge do sofrimento. Eu já realmente não aguentava mais. Eu estava assim num ponto muito ruim mesmo. Eu não aguentava mais. Como eu falei, é você sofrer de uma doença que que aparentemente não existe, né? Quando você ainda não sabe, não existe. Você faz exame, vai em tudo quanto é médico e ninguém acha nada, entendeu? E tem uma coisa também que eu já falei e que talvez até vá chocar algumas pessoas, mas era a sensação que eu tinha na época, tá, gente? Quero que vocês entendam que eu estava doente. Mas eu achava muito pior ter isso do que ter um câncer, por exemplo, tá? Porque um câncer, você sabe que você tem. E as pessoas se compadecem, as pessoas querem te ajudar, né? As pessoas querem te dar força, te dar apoio. E quando o problema é psicológico, quando é síndrome do pânico, quando é depressão, você normalmente não tem esse apoio, entendeu? Então é muito mais complicado. Vejam bem, gente, eu não estou falando que é melhor ter câncer do que síndrome do pânico, não é isso. Mas é na época o que eu senti. Mais uma pessoa aqui me chamando. Juliane, a Juliane está aí. Juliane, avisa a Valéria, por favor. Ela está tentando entrar. Avisa a Valéria, por favor, Aham. que é no link do Murilo, tá bom? Mas é isso, então é muito complicado, sabe? Se você deixar, a coisa vai te tomando, e você vai chegar ao fundo do poço. Vai chegar. Eu trabalhei 15 anos, mais de 15 anos, tá? Em departamentos médicos de empresa, como eu falei, trabalhava como enfermagem do trabalho, então eu trabalhava dentro de departamento de empresa. Então eu já vi muita gente se afastar com depressão e com síndrome do pânico, tá? E normalmente não são afastamentos pequenos, não, são afastamentos pelo INSS que dura aí às vezes por anos, tá? Eu conheço pessoas que estão há anos afastadas. Tá? Então, se a pessoa não procura ajuda, ela vai chegar ao fundo do poço, ela vai se afastar da família, do trabalho, de todo mundo e vai chegar ao fundo do poço. Entendeu? Eu já vi isso acontecer. Normalmente no trabalho, as pessoas vão levando, igual a mim. Eu fui levando.
Fui levando, ninguém sabia no trabalho, eu fui levando. Se eu não tivesse procurado ajuda, se eu não tivesse conseguido, ia chegar um ponto de que eu ia me afastar. Que aquilo ia piorando de uma maneira que eu ia acabar me afastando. Entendeu? E como eu falei, esses afastamentos normalmente são afastamentos longos, porque a pessoa já está no nível tão grande do problema que depois é muito difícil e leva muito mais tempo a pessoa se sentir segura de novo e voltar a trabalhar. Então você acha que vai acontecendo aos poucos, assim, essas coisinhas, vai basiquinho, a pessoa vai passando, digamos, um pano assim, né, em cima, e depois quando vê já tá uma bola gigante de problemas, né? Sim, a pessoa vai Uhum. levando, né? Vai levando, vai vendo até onde dá, vai levando, igual eu fiz. Você vai levando e aquilo vai piorando. Vai piorando, vai piorando, piorando. Como foi comigo, a coisa foi piorando. Como eu falei, chegou uma época que eu não conseguia mais ter aula de inglês. Eu chegava lá só fazia chorar, entendeu? E Sim. afeta toda a sua vida, tá? Afeta todos os ramos da sua vida. Tudo é afetado nesse momento. Que ramo que você acha aí que afetou mais e menos grau? Eu acho que a minha vida particular foi mais afetada, como eu falei, eu não cheguei a me afastar do trabalho. Eu acho que por conta de eu, acho não, eu tenho certeza, né? Como eu falei, eu morava perto do trabalho, era 5 minutos andando, então eu não pegava ônibus, né? Eu saía do lugar onde eu me sentia segura para outro lugar que eu também me sentia segura porque eu trabalhava com médicos. De repente, se eu trabalhasse em qualquer outra coisa, eu teria me afastado. Mas como eu trabalhava no Sim. lugar na época que a gente trabalhava com 3 ou 4 médicos e com uma estrutura de socorro, trabalhava numa empresa que tinha uma ambulância, se precisasse levar para o hospital, tinha uma mega estrutura dentro do departamento médico que a gente conseguia fazer qualquer coisa, ressuscitar uma pessoa. Então, qualquer manobra de ressuscitamento a gente conseguiria fazer. Então, lá dentro, eu me sentia segura. Então, eu acho que foi por Sim. isso que não afetou tanto o meu lado profissional. Afetou as minhas habilidades, eu já não era mais a mesma, né? Porque, como eu falei, eu saía toda hora para ir no banheiro chorar, né? Para ir no banheiro rezar, né? Eu passava muito mal, mas eu não me afastei do trabalho nenhum dia. Mas a minha vida pessoal, como eu falei, eu me afastei dos amigos, da família, eu não ia na casa dos meus pais. Na casa dos meus pais era longe, eu precisava, era 45 minutos de carro, então esse trajeto já era muito difícil para mim, entendeu? Então eu não ia muito mais na casa deles. A minha vida dentro de casa com meu marido também, entendeu? Já não era mais uma esposa, não era mais nada dentro de casa, entendeu? Não era nada. Estava lá só. Uhum. Foi um ano de que a minha vida ficou de cabeça para baixo, então acho que essa foi a parte mais afetada. Sim. Vamos falar então agora do dia do Chega. Aquele dia que você falou, não, eu realmente preciso de ajuda, vou atrás do psicólogo, vou atrás do psiquiatra. Conta pra gente, como que foi? Bom, psiquiatra eu já tinha ido quando eu me Uhum. vi com vários encaminhamentos médicos, né? Sim. Quando todos os médicos que eu tinha ido me encaminharam para o psiquiatra. Então eu já estava com remédio e tudo. Como eu falei, remédio sozinho não resolve. Continuava passando mal, continuava assim. Quando tinha uma crise muito braba, eu ia lá, tomava o remédio e passava aquela Estabilizado. coisa pior, entendeu? Uhum. Mas não resolve. E aí veio o livro. O livro, A Felicidade Roubada, foi o livro, foi o start para eu procurar o psicólogo, porque eu vi naquele livro, né, tudo que estava acontecendo comigo estava acontecendo no livro com o personagem, o neurocirurgião.
E ele só conseguiu depois que ele procurou ajuda, depois que ele foi fazer terapia, depois que ele foi psicólogo. E aí eu resolvi também ir. Fui e falei, não, Sim. eu acho que não tem outro jeito. Eu tenho que ir Essa é, para o psicólogo. essa é a minha saída, né? E quanto tempo você demorou para nesse sofrimento, só tomando remédio e no psiquiatra, para chegar no psicólogo? Acho que foi quase um ano. Foi Quase quase, um ano, é, sofrendo assim, com esses sentimentos, sensações, pensamentos. desse jeito. Desse jeito. Uhum. E como que foi a ida para o psicólogo? De primeiro você já achou um que foi bem? Hã? Não, Como que foi? não, não. Pode contar, sinceramente. Não, não. Eu quero até aqui falar para vocês que não desistam do psicólogo, gente. Se vocês vão no psicólogo e vocês não gostam por qualquer motivo, não desista, vai em outro. Primeiro, não desiste na primeira sessão, porque a primeira sessão ela é muito desconfortável, entendeu? Você não conhece a pessoa direito, você tá ali com um estranho, aí você tem que falar da sua vida pro estranho, e você se sente desconfortável. Então dá uma chance pro psicólogo, vai na segunda sessão, na terceira, de repente lá pela terceira você vai começar a se sentir melhor. Mas se ainda assim você não ficar confortável, porque tem que ficar confortável, tá, gente? Para você fazer um tratamento legal com o psicólogo, você tem que confiar nele, a ponto de falar para ele tudo que você sente, tá? Então, se você foi lá na segunda, terceira sessão e não deu certo, você não teve afinidade e tal, vai em outro, tá? Procura outro, não desiste. Não desiste, gente. É muito importante não desistir. Eu conheço pessoas que desistiram, que foram, não gostei não, porque eu fui, aí cheguei lá, falei, já tinha falado tudo da minha vida e a psicóloga não falava nada, e aí eu nunca mais voltei. Eu já ouvi isso, entendeu? Não desiste, volte. E se ainda assim não der certo, você não se sentir à vontade, procura outro, porque foi assim comigo. Eu só fui me sentir à vontade com a terceira psicóloga. A terceira, Terceira. eu fui na primeira, não gostei, fui na segunda, não gostei, e até que a terceira gostei, Aí você acertou a mão. acertamos, mas não pense que foi um mar de rosas, não, tá? Eu pensei em desistir várias vezes. Tinha dia que eu saía de lá falando que não ia voltar mais. Muitas vezes eu saí de lá falando, essa mulher é maluca, maluca, eu não vou voltar mais, não. Quem que ela pensa que é para ela falar comigo desse jeito? Porque chegou num ponto que ela me confrontava, ela me encostava na parede, entendeu? Ela me mostrava ali a verdade nua e crua, entendeu? Mas veja bem, não é mostrar, ela não mostra o problema. Toma aqui, aí o Murilo pode até me ajudar como psicóloga, né? Toma aqui, esse é o seu Uhum. problema, isso aqui que você tem que resolver. Não. Psicólogo, ele vai te ajudar a você enxergar qual é o problema. E a você ver como vai resolver. Pelo menos foi assim comigo. Mas até chegar aí, ela vai te cutucar. Ela vai fazer você mexer em coisas que estão lá guardadas há 10 mil anos e que você nem lembrava mais. Entendeu? Então, é muito importante não desistir. Eu saí de lá várias vezes pensando em desistir. Deixa eu beber uma água aqui, eu já tô com a boca seca. Gente, eu falo pra Ah, caramba, tá? você pensava já então em tipo chutar o balde, né? Muitas Porque você vezes. saia com raiva, você saia desanimada, o que que é? Porque tem gente Olha, que pensa assim, né? Que já vai sair de lá e já vai. Fala isso, desmiúça isso daí mais, porque tem gente que pensa não, isso, né? Que vai sair de lá, já vai sair totalmente feliz, realizado.
Fala um Não, pouquinho disso daí. de jeito nenhum, gente. A terapia leva tempo, entendeu? Leva tempo, como eu falei. O psicólogo, ele vai fazer você chegar às conclusões, você enxergar o que está de errado na sua vida, mas isso leva tempo. Ele precisa te conhecer primeiro, precisa conhecer as coisas que você carrega lá no fundo da sua alma. Não é assim de um dia para o outro. Então você tem que ter paciência, entendeu? Paciência em todos os aspectos, inclusive de, às vezes você sai, como eu falei, achando que não vai voltar mais, que não quer voltar, mas você tem que persistir. Você tem que acreditar naquela pessoa, que aquela pessoa vai te ajudar. Tem que ter persistência, como falaram aí. Tem que ter persistência. E você tem que confiar naquele profissional que está ali para te ajudar. Entendeu? Eu lembro de um dia, eu vou contar para vocês uma coisa muito engraçada, uma coisa assim surreal que aconteceu. Eu falei, eu Pode falar. falei eu falei aí atrás, não sei se vocês lembram, que um dos sintomas que eu tive foi um inchaço nas minhas pernas, tá? Quando esse inchaço apareceu, eu fui no angiologista, né? Fiz os exames e tudo, e não deu nada. E aí o médico falou para mim, ó, não tem nada, você vai ter que ficar com esse inchaço aí até assumir. Não deu nada, não era nada. A médica que trabalhava comigo examinou na época também, não tinha. Não, ui, chutei aqui o negócio. Não tinha explicação. E aí eu fiquei convivendo com aquele inchaço ali na perna. Numa das sessões, eu cheguei lá muito aborrecida com esse inchaço que não passava. E eu estava preocupada. Eu já estava pensando em outro médico, porque aquele, de repente, não fez todos os exames que precisava fazer, então eu já estava pensando. E aí eu comentei isso com ela. Como a gente já estava fazendo terapia há um tempo, ela já sabia mais ou menos qual era o problema da minha vida, mas eu não sabia ainda, sabe? Então ela virou para mim e falou: Olha, você já não foi no médico? Já. Você já não fez todos os exames que poderia fazer para esse problema na perna? Já. E o médico não falou que não é nada? Sim, falou, mas a minha perna está inchada. Ela falou: Fabiana, olha só, eu acho que a sua perna está inchada porque você precisa dar um passo muito grande na sua vida, muito grande, que vai mudar a sua vida, e você não tem coragem. Você está estagnada, parada no mesmo lugar, e é por isso que a sua perna está inchada. Ah, gente, nesse dia eu saí de lá e falei: essa mulher é maluca. Saí de lá, falei: não vou voltar. Falei pro meu marido: eu não volto mais aqui. A mulher maluca falar que a minha perna inchada é coisa da minha cabeça? Que é isso, gente? É sério, eu saí de lá e falei: não volto mais, não volto, essa mulher é maluca. E fui para casa. Mas depois, né, a terapia, né, era só uma semana depois. E aí, durante essa semana, aquilo ficou na minha cabeça. Poxa, mas realmente eu já fui no médico, né? Já fiz todos os exames, não é nada e tal. Bom, eu vou voltar, mas eu não acreditava nessa história não, tá, gente? Eu não acreditava. Bom, passou o tempo, eu continuei a terapia com ela. Muitas vezes eu saía de lá com raiva dela, porque o psicólogo ele vai lá e te confronta, entendeu? Faz você ver coisa que você não quer ver. E aí chegou o dia que eu consegui enxergar qual era o problema, tá? Enxerguei o problema e depois tinha outro problema, que era resolver o problema, né? Que eram duas etapas. O primeiro era de enxergar o que estava me causando aquilo tudo, o que desencadeou aquele problema todo, né? Pronto, enxerguei. E agora? Resolver esse problema era outro problema para mim. Pessoa aqui tentando entrar. Eu tinha realmente que dar um passo muito importante, sabe? Eu tinha realmente, como ela tinha falado lá atrás,
eu tinha que dar um passo muito importante, que ia mudar muito a minha vida. Muito. E aí a coragem? E aí continua fazendo terapia para poder, sabe, ver se vinha essa coragem, sabe? E veio. Veio a coragem, eu fui lá, resolvi o problema, enfrentei as consequências do problema, e eis que, o que aconteceu? O inchaço da perna foi embora, gente. Incrivelmente, aquele inchaço que estava na minha perna há meses e meses e meses, passou e nunca mais a minha perna inchou de novo. Então, aquilo que eu achei que era uma maluquice de psicólogo, entendeu? Sabe-se lá por quê, era verdade, tá? Então, meu conselho para vocês é que não desistam da terapia. Não desistam nunca. Continuem, continuem, mesmo que vocês pensem que não vai dar certo, mesmo que vocês muitas vezes saiam de lá com muita raiva do psicólogo, vai, não desistam jamais. É muito importante. Sem terapia, não há saída para esse tipo de doença, gente. Não há. Remédio não é saída. Remédio ajuda. Ajuda. Mas não é a saída. Sem terapia, não tem como resolver. Gente, estamos aqui, ó, com a mulher vencedora, né? Fabiana, que saiu da síndrome do pânico e hoje tem o controle emocional. Vocês podem ver aqui que eu tô meio quietinho, né? Porque nas lives tudo eu falo bastante. Não por causa disso, mas essa é a intenção mesmo. Essa é a intenção mesmo, para vocês verem. Se, por exemplo, se as pessoas quiserem ver eu, assim, elas podem ver nos meus vídeos, tudo, né? Mas agora eu vou deixar o espaço para ela mesmo, para Fabiana, para vocês verem como que é sentir na pele. E por isso que eu tô na minha bem quietinho mesmo, né? Fabiana, tem outra daí pergunta para você. Quanto tempo durou você tomando medicações, indo na terapia? Quanto tempo por volta, assim? Você lembra? Eu acho que a terapia foi rápido, tá? Eu acho que meu caso foi um dos casos assim que talvez tenha sido mais rápido. Normalmente não é tão. Até a psicóloga falou para mim na época que eu consegui enxergar esse problema e depois ir lá e resolver muito rápido. Eu acho que durou uns 6 meses. Então, terapia não precisa ser para sempre, né? Não, não. Mas eu acho que terapia é bom, gente. Eu acho até que as pessoas devem fazer terapia, sabe? Para lidar com seus medos, sabe? Então, assim, eu não continuei, até porque tinha um problema de plano de saúde, essas coisas, mas eu acho até que era bom, sabe? É bom, às vezes, a pessoa fazer terapia por um período maior, mas não necessariamente você vai fazer terapia a vida inteira, não. Se a pessoa tiver um problema como o meu, por exemplo, poxa, eu consegui identificar o problema, depois eu consegui ter força, ter coragem para ir lá e resolver e encarar as consequências daquele problema. Então, depois eu pude sair e no final eu vou dar umas dicas, eu vou falar mais disso. Eu aprendi muito com a síndrome do pânico, gente. Eu aprendi tanto que eu vou dizer a vocês que hoje, eu agradeço a Deus por ter me dado a síndrome do pânico. Primeiro que eu pude resolver um problema que talvez eu não teria coragem de resolver, se não tivesse acontecido isso tudo. E segundo, que eu mudei tanto a minha visão com a vida, eu mudei tantas coisas que depois eu vou falar mais na frente, quando eu for dar umas dicas para vocês, que acho que valeu muito a pena, sabe? Eu acho que a gente muda e muda para melhor, sabe? Muda para melhor. Então, eu acho que valeu a pena. E as medicações, você tomou por quanto tempo? Só nesse período também. Depois, a gente fez o desmame, né? Porque não pode parar por conta própria, tá, gente? Não pode simplesmente acordar num dia, vou parar. Não pode. Tem que ser com médico, né?
O médico vai Uhum. lá, faz o desmame direitinho, e O aí que é eu fiz. desmame? Desmame é você ir parando gradativamente, tá? Você não pode Uhum. estar tomando esses remédios tarja preta e um belo dia resolver parar, não, porque você vai ter problema. Tem que ser aos poucos, tá? O médico vai tirando. Se você tomar 2, ele passa para 1,5, depois ele passa para 1, entendeu? Ele vai tirando, aí cada caso é um caso, vai tirando aos poucos até você ficar sem nada. E aí eu fiz esse desmame. Hoje, graças a Deus, eu não tomo nada. Hoje em dia, então, você não toma nada e nem faz terapia. Nada, nada, E nada. se sente. Hoje em dia, gente, é claro, Murilo vai poder falar melhor do que eu. Acho que a gente não fica livre totalmente, acho que a gente não fica curado totalmente de um problema desse. Fica uma sequela, né? Mas a gente aprende a lidar, a gente aprende a ter mecanismos de defesa e a gente sai muito bem de cada situação. Entendeu? Hoje, claro, eu não passo mais mal todo dia, eu não sinto mais isso tudo. Mas, por exemplo, essa semana passada, do nada me deu uma taquicardia rápida. Mas aí eu respiro fundo, eu tenho algumas técnicas que depois eu vou ensinar para vocês. E aí acabou. Passa, é uma coisa ali de momento, e acabou, e vamos em frente. Sim. É, só para complementar aí daí, eu acho importante falar isso também, né? É, gente, não existe quando você sai de uma síndrome dessa, de uma doença, por isso que eu evito essa palavra cura, né? Por isso que eu uso bastante a palavra controle. Porque o controle é como se fosse uma cura, né, Fabiana? Você concorda Sim, comigo? concordo. Né? Por exemplo, a gente vê um ex-alcoólatra ou um ex-fumante, né? Nada contra quem bebe ou quem fuma. Mas a pessoa que conseguiu sair do vício do álcool, ela tem que fazer um monte de maneiras para ela não começar a beber de novo, porque o organismo dela já está condicionado, a mente dela está condicionada. Se ela dá uma brechinha, volta tudo de novo. Fumante também. Quantas pessoas a gente não conhece aí pela vida, que já viu, não fuma, uma pessoa próxima minha, não fumava 3, 4 anos. Depois ela pegou e começou a fumar desembestadamente e não parou mais, né? Também tem os alcoólatras, né? Tem uns que falam assim, não pode beber nem o primeiro copinho e tudo. Tem gente que não pode nem passar na frente do bar, né? Senão já começa, tem aquela história, né? Cutucar a onça com a vara curta. Não pode cutucar o dragão de novo, senão ele volta, né? Isso aí. Era isso que eu tinha. Vou fazer outra pergunta para você. Você tem um grupo no Facebook, né? Que você fez por causa disso. O que te Tem, motivou a fazer esse grupo? Quando você tem. abriu? Foi onde a gente se conheceu, né? Sim, foi por lá, hein, que nós começou as primeiras conversas, né? Você lembra? Verdade. Sim, gente, eu tenho esse grupo. Opa. Eu tenho esse grupo no Facebook que chama Transtornos Psiquiátricos Sem Preconceito, tá? Eu fiz esse grupo no auge da doença, tá? Por quê? Eu queria saber se alguém mais na face da Terra sentia o que eu sentia. E o que as pessoas faziam para se livrar daquilo? O que as pessoas faziam quando estava em crise, né? Se tinha tratamento, entendeu? Eu queria saber, eu queria ter com quem falar. Então, eu abri esse grupo lá no Facebook. Hoje o grupo tem quase 3.000 membros, gente. Olha, você vê quanta gente sofre desse tipo de coisa. Não é todo mundo, porque eu tenho os psicólogos, assim como o Murilo, que está lá, que todo dia posta os vídeos dele, coisas maravilhosas. Eu tenho outros psicólogos também que todo dia postam coisas lá maravilhosas que ajudam muitas pessoas. Então, esse grupo é a menina dos meus olhos, entendeu? Eu até, assim que o Murilo começou a participar, eu chamei ele e falei, Murilo, não desiste, não deixe de postar os seus vídeos, porque eu tenho certeza que ajuda muitas pessoas. Porque o que acontece, gente?
como eu falei, as pessoas não gostam muito de falar disso. Então, as pessoas lá, elas ficam caladinhas. Elas quase não interagem, entendeu? Mas elas assistem. Elas estão lá, elas estão vendo. De vez em quando eu vou lá, dou uma cutucada nelas, elas falam. Mas elas estão assistindo, elas estão vendo os vídeos do Murilo, entendeu? As outras coisas que os outros psicólogos postam. Então, eu sempre falo com eles para não desistirem, continuem postando. De vez em quando eu vou lá, falo com um. E na época que eu fiz esse grupo, as pessoas falavam mais. Eu acho que é porque era menos gente, eles falavam mais. Uma vez eu impedi uma menina de 15 anos de se suicidar através desse grupo. Ela chegou lá, ela falou que ela estava em crise, que ela estava com pensamentos suicidas, e aí eu chamei ela no privado e comecei ali sabe, uma conversa assim que levou muito tempo mesmo, até eu conseguir tirar aquela menina daquela crise. Então, assim, esse grupo é a menina dos meus olhos. Então, se tiver alguém aí que tiver interessado, que sofre desse problema, entra lá. E se precisar de alguma coisa, pode me chamar. Aliás, quem quiser depois conversar comigo, tirar dúvidas, falar qualquer coisa, vocês podem entrar lá, me chama no privado que eu vou ter o maior prazer em falar com vocês. Sim. Olha lá, ó, já convidando, hein, gente? Ó, qualquer dúvida, mas nada melhor do que quem passou, né? Pode falar comigo também, gente, se vocês quiserem, tá bom? A gente está à disposição aí de vocês. Fabiana, o que mudou na sua vida, né? Toda essa transição aí, toda essa antes da síndrome do pânico e depois, como foi? Eu acho que o controle emocional, né? Uhum. A gente, depois que passa por uma coisa dessa, a gente a gente começa a ver a vida com outros olhos. É igual quando alguém sai de uma experiência quase morte. A maioria das pessoas, eu também eu já tive 2 problemas de saúde grave que quase me levaram à morte. E, e a maioria das pessoas que passa por isso falam a mesma coisa, né? Que depois que passa por isso, elas veem a vida de outra maneira, né? Com outros olhos. Parece meio clichê o que eu vou falar, mas é uma verdade. Você começa a dar valor a pequenas coisas mesmo. Você passa a dar mais valor à família, entendeu? A sair, a ver o sol. Depois que eu saí da síndrome do pâncreas, eu saí das crises, era uma felicidade tão grande sair na rua. E eu morava perto da praia, eu ia até a praia, dar uma volta no calçadão e fazer isso sem estar passando mal. Entendeu? Então, você quando está doente, você se priva de tanta coisa, que quando você melhora, você vê a vida de outra maneira. Então, assim, você passa realmente a dar valor às pequenas coisas e deixar de dar valor a tantas outras que, sinceramente, sabe, são coisas passageiras na vida da gente. A gente vê que a vida é muito curta, que a vida é assim, ó. Você tá bem hoje, como aconteceu comigo. Eu estava bem num dia, no dia seguinte eu tive a crise e depois daquele dia, daquele primeiro dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. Eu entrei num processo assim horroroso. Eu fiquei muito mal de um dia para o outro. Entendeu? Então você começa a pensar nisso. E aí é aquilo mesmo, é dar valor às pequenas coisas, os pequenos momentos. Hoje eu dou valor a, sabe, coisa pouca, gente. Coisa, sabe, que vocês nem imaginam. Sabe? É isso. Não tem outra coisa. Então, depois da síndrome, você prestou mais atenção nos detalhes da vida, digamos assim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Passei a ser uma pessoa mais tolerante. Eu sou ariana, né?
O ariano, sabe como é que ele é? Briguento, entendeu? Pavio curto. Então era assim que eu era. Eu era pavio curto, entendeu? E eu brigava mesmo. Se alguém falasse alguma coisa comigo que eu não gostasse, eu ia lá e eu ia enfrentar, eu ia falar com a pessoa, eu ia brigar, eu era assim. Hoje eu sou quase paz e amor. Não vou dizer que eu sou totalmente, mas hoje em dia eu penso duas vezes, eu já não me irrito tanto com as coisas. Se eu me irrito, Uhum. eu paro, penso, conto até 10, entendeu? Então eu sou uma pessoa muito mais tolerante com as pessoas e com as coisas, sabe? Com as coisas que acontecem, eu sou muito mais tolerante. Eu sou muito mais de me colocar no lugar do outro, muito mais compreensiva, sabe? Se alguém faz alguma coisa que eu não gosto, eu tento me botar no lugar dele. Por que que ele fez aquilo? Entendeu? Sempre tento me colocar no lugar da outra pessoa para tudo, em todas as situações. E isso te torna uma pessoa mais tolerante. Nossa, a mudança foi bem radical, hein? Foi. Foi. Foi sim. Gente, vamos agora então para o tão esperado momento, tá? Caneta e papel na mão, que a nossa convidada vai dar as diquinhas, né? Como que ela fez, o que ela fez. Vamos Eu lá. até Não é um fiz. guia, tá, gente? Não é um passo a passo, tá bom? Não, são só, É. são só umas Não, você precisa dicas. explicar. Entendeu? Mas pode funcionar muito bem para você. Funcionou para ela, por que não pode funcionar para você? Com Né? certeza, com certeza. Eu até tenho uma colinha aqui que eu fiquei com medo de esquecer de alguma coisa, porque todo o Que resto bom, eu hein? não, todo o resto eu não precisava de cola, né, gente? É o que eu passei, é o Uhum. que eu vivi, então, mas as dicas, como eu não queria esquecer de nada, porque eu acho que são importantes, eu até fiz uma colinha aqui, mas eu acho que eu não vou precisar não. Primeira dica, eu vou dar dica para quem tem ansiedade, síndrome do pânico, eu vou dar dica para povo em geral, tá? Então, minha É uma primeira dica dica para universal, né? todo mundo. Todo mundo vai sair com Uhum. alguma coisa na cabeça depois dessa nossa conversa, desse bate-papo. Vai sair com uma coisa para mudar na vida, tá? Então, a minha primeira dica é a seguinte: crise, né? Porque quando eu abri a, o grupo lá, transtornos psiquiátricos sem preconceito, o que eu queria? O que eu falei que eu queria? Eu queria exatamente isso, dica. Eu queria que alguém me falasse o que fazer, entendeu? Eu não sabia o que fazer. Então, crise. Se você está numa crise, se você começa coração disparar, né? Aquela taquicardia forte, que te dá falta de ar, gente, é muito simples, tá? Respiração. A respiração, ela é um calmante natural, gente. Serve para todo mundo, tá? Todo mundo. Se você tá mais ansioso, mais angustiado, e se você tá numa crise, a respiração é um calmante natural, tá? Você fecha os olhos, respira pelo nariz e solta pela boca, tá? Então, respira e solta pela boca, tá? Devagar. Isso é muito importante. Junto com isso, o que você tem que fazer na hora da crise, além da respiração? Você tem que distrair o seu cérebro. O seu cérebro está mandando para você ali a informação de que você está tendo um ataque cardíaco, que você vai morrer. Ele está te bombardeando dessa informação. Então você tem que mudar o foco do seu cérebro. Então, qual é a dica que eu dou que eu usava, tá? E que é muito bom. Você pode cantar. Mas não é cantar com a boca, não, porque a boca tem que estar respirando, tem que estar soltando o ar. E quando a gente canta com a boca, a gente às vezes canta no automático. O cérebro nem está sabendo que você está cantando, é no automático. Você vai cantar com o cérebro, você vai cantar no pensamento, você vai pegar uma música e vai começar a cantar enquanto você respira. Não deixem de respirar da maneira que eu estou falando, é muito importante. Você vai fechar os olhos, enquanto você respira, você vai cantando essa música
mentalmente na sua cabeça. Isso vai te acalmar. Outra coisa que você pode fazer, além de cantar, se você tem uma fé, é rezar, fazer uma oração, isso também ajuda. Se você é devoto de algum santo como eu, comece a conversar com o santo, conversar mesmo. Gente, é só para distrair o cérebro, é tirar o foco daquilo que você está sentindo. Voltei. É tirar o... Voltou. Peraí. Pronto. É tirar o foco, tá? O importante é tirar o foco. Então, é cantar, é rezar, é conversar com o santo, é conversar com Jesus, com Deus. Não importa a sua fé, tá? Então, é isso. Você pode, deixa eu ver, cantar. Você pode pensar. O pessoal continua tentando falar comigo Ô, aqui louco. pelo Face. E aí trava aqui. Então você tem que pensar coisas boas, coisas que podem distrair mesmo o cérebro, entendeu? Tirar o foco do cérebro daquilo que você está sentindo. Gente, dá muito certo. Tá? Eu tenho certeza que deve ter gente aí agora pensando ou falando: ah, não dá certo comigo. Dá sim, porque deu comigo, por que não vai dar com vocês? É um exercício, tá? Mas a respiração é fundamental, tá, gente? A respiração, vocês têm que respirar devagar. O organismo vai querer que você respire rápido, porque você está com falta de ar, né? Então você vai querer respirar rápido, mas você não vai respirar rápido. Você vai respirar da maneira que eu estou ensinando. Você vai inspirar pelo nariz, soltar pela boca, devagar e tentando pensar em outra coisa. Tá? Então, essa é a minha dica para a crise. Tá? Deixa eu ver aqui. A vertigem, que é uma coisa que eu sentia muito. Era uma coisa que me tirava do plumo, gente. Quando vinha a vertigem, porque a vertigem... Deixa eu beber uma água, gente, que eu falo muito. Ah, pode beber aí. A vertigem, ela me tirava do prumo, porque a vertigem dá a sensação que você vai cair a qualquer momento, né? Te dá aquela sensação mesmo que você vai desmaiar, né? A sensação de desmaio. Então, a vertigem, o que você faz na hora que vê a vertigem? Vertigem é tonteira, tá, gente? Você encosta, se você tiver um lugar para sentar, você senta, tá? Se você puder, não tiver lugar para sentar, você encosta na parede e aí faz a mesma coisa, fecha os olhos. Se a vertigem for ligada à síndrome do pânico, à ansiedade, vai passar. Se for labirintite, não vai passar não, tá, gente? Aí pode até piorar se você fechar os olhos. Mas se for causado pela crise, com certeza vai passar. Você fecha os olhos e faz a mesma coisa que eu acabei de falar para a crise, tá? Você vai respirar e vai distrair o cérebro. Passa, tá, gente? Porque passava comigo, tá? Isso é certo. Queria dar uma dica para insônia, tá? E aí eu falo com todo Olha, que mundo. bom. Porque a gente tem muita insônia quando tá com esse problema. Mas não é só quem tem esse problema. Muita gente sofre de insônia. Se não for nada orgânico, né? Estou falando para insônia por causa de problema, por causa de pensamento acelerado, né? O que dá muito certo, gente, eu nunca mais sofri de insônia depois que eu comecei a fazer isso. Tá? Então prestem muita atenção, porque dá certo. Ah, Fabiana, mas isso vai dar certo no primeiro dia? Não. Não. Isso é um exercício que você vai ter que fazer até começar a dar certo. E dá certo comigo. Eu nunca mais tive insônia, nem nessa época de pandemia. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, vou falar da pandemia. Rapidinho, uma dica que eu vou dar para vocês. Voltei. E travou bem na hora da dica. Não, mas eu vou falar. Uma dica muito importante, gente, nessa época de pandemia.
tá? Eu comecei a fazer, eu melhorei muito. No início, isso assustou muito todo mundo. No início, eu comecei a perder o sono por causa das notícias. Mas olha o que eu fazia, e eu vejo muita gente fazer. Eu começava a assistir os noticiários, eu trabalho em casa, tá? Eu sou assistente virtual, trabalho em casa. E na época que começou a pandemia, eu estava bem no iniciozinho, então quase não estava com cliente, então estava com meu tempo vago. Conclusão, o que eu fazia? Começava a assistir o primeiro noticiário da manhã sobre Covid, que só se falava em Covid, e ia até de noite, no último jornal da noite, só vendo notícia de Covid. O que acontecia? Ia dormir pensando em Covid, né? Só pensava nisso. Eu perdi o sono. Gente, não fiquem vendo jornal à noite. O que eu passei a fazer? Vai aí a minha dica de ouro para vocês, tá? Eu acordo de manhã, antes de eu sentar aqui na minha mesa para trabalhar, eu vejo as notícias. Eu escolhi alguns sites de notícia que são confiáveis, tá, gente? Não vai ver fake news, hein? Pelo amor de Deus. Escolha os sites confiáveis, de notícias confiáveis, e vejam as notícias todas. Mais de um site para você ficar bem informado. Eu não estou falando aqui que as pessoas não têm que se informar, não, tá? Todo mundo tem que estar muito bem informado para enfrentar essa pandemia. Mas é se informar em doses homeopáticas. Não é ser metralhado de informação de manhã até de noite. Que aí não tem estabilidade emocional que aguente, não, gente. Tá? Então prestem atenção. Eu vejo de manhã vários sites de notícia, vejo tudo de novo que aconteceu, pego todas as informações, me abasteço de informação e no decorrer do dia não tem mais jornal, não tem mais nada. Eu trabalho o dia todo, depois que acabo o trabalho, eu vou fazer alguma coisa que me dê prazer. Você tem que terminar o dia com alguma coisa que te dê prazer, senão você não vai relaxar e não vai dormir. Você tem que terminar o dia, você tem que escolher alguma coisa que te dê prazer. Se você gosta de ler, você tem que terminar o dia lendo. Se você gosta de ver série, você vai terminar o dia vendo série. De preferência, uma série agradável, mas também se for uma série que não seja, é agradável. Se você gosta, é agradável para você. Então tem que ser uma coisa que te traga um bem-estar. É assim que a gente tem que terminar o dia para poder ter uma noite de sono boa. Tá, gente? Então, nessa época de pandemia, para com esse negócio. Eu conheço gente que vê jornal de manhã até a hora de dormir. E aí quer dormir como? Me fala. Não vai dormir. Não vai, gente. Você vê o jornal que esse final de semana a gente vai bater 100 mil mortos. A gente vai dormir? Não. A não ser que aconteça alguma coisa diferente, como ontem. Ontem teve essa explosão lá em Beirute, aí eu liguei a televisão de tarde para ver do que se tratava, porque eu estava vendo todo mundo comentando nas redes sociais. Eu fui lá, liguei a televisão, vi lá sobre a explosão e depois acabou. Não fiquei vendo jornal até a hora de dormir. Esse jornal que dá de noite, na hora de dormir, não é, gente, não pode, vocês não podem. Tá? Então, essa é a minha dica sobre pandemia. Tá? Então, começa por aí. Nada de notícia ruim à noite. À noite, procure fazer coisas que te dê prazer. Tá? Essa é a minha dica. E aí, você deitou para dormir. Deitou e os problemas, pluft, deitaram junto com você. Né? Começou ali, martelando ali na sua cabeça. Gente, o que eu vou falar vai parecer uma bobajada para vocês, tá? Mas é o que deu certo comigo e se deu certo comigo, vai dar certo com vocês também. Então prestem atenção. Todo mundo tem problema. Tem gente que tem mais, outros têm menos, mas todo mundo tem algum problema. Tira uma hora do seu dia para pensar nos problemas, tá? De manhã, de preferência. Quanto mais longe do horário de dormir, melhor. Na hora do almoço,
tire um período ali para você sentar e ver o que está te atazanando, quais são os problemas que estão ali na sua cabeça te perturbando, para você pensar neles. E aí você vai pensar no qual que tem solução. Ah, esse aqui eu posso fazer isso, 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 eu vou fazer isso para resolver. Esse outro aqui eu não tenho solução nesse momento. Então você vai arquivar aquele ali. Eu vou falar um provérbio chinês, tá? Que é maravilhoso. Então, esse provérbio. Se o problema tem solução, peraí que eu escrevi aqui, não é relaxa. Eu sempre falo relaxa, mas não é relaxa. Se o problema tem solução, não esquente a cabeça, porque ele tem solução. Se o problema não tem solução, não esquente a cabeça, porque ele não tem solução. E é uma verdade. Se o problema não tem solução, vai adiantar você ficar com ele ali? Não vai. Aí vocês vão falar para mim, ah, Fabiana, para de palhaçada, mas eu não domino isso. Não, eu sei que não, você não domina agora. Mas se você fizer o que eu vou falar todos os dias, você vai dominar sim, porque se eu conseguir, você também consegue. Então você vai deitar, ou melhor, você pegou lá uma horinha do seu dia para pensar no problema. Viu o que você vai fazer para resolver o que tem solução e o que não tem, você vai deixar lá. Quando você for deitar e esses problemas vierem na sua cabeça, você vai distrair o seu cérebro. Você vai fazer quase igual eu ensinei a fazer nas crises. Tá? Você vai distrair o seu cérebro. O que você vai fazer? Você vai começar a pensar em coisa agradável. Se você está lendo um livro que você está gostando, você vai começar a pensar naquela história do livro. Você vai pegar aquele personagem que você gosta e vai começar a pensar naquilo ali, naquele personagem. Poxa, eu queria tanto que esse personagem fizesse isso, isso, isso. E se o personagem tal namorasse a personagem tal? Você vai começar a pensar naquele livro, tá? E você vai começar a distrair o seu cérebro. Gente, isso funciona, tá? Se você gosta de série, e aí tem a minha amiga aqui que está assistindo, a Isabela, minha amiga, minha melhor amiga, Mai Persson, tá? A gente se trata assim, ela é minha pessoa, eu sou a pessoa dela, e é por causa de Grey's Anatomy, que é uma série que a gente ama. Eu adoro Grey's Anatomy, eu vejo muito Grey's Anatomy. E o que eu fazia quando eu sofria de insônia? Eu ficava pensando em Grey's Anatomy. Eu começava a pensar na série. Normalmente eu pensava naquilo que eu tinha visto mais cedo. E, gente, eu ficava pensando, meu cérebro se distraía, tá? Mais uma pessoa aqui tentando entrar. Então, gente, é distrair o cérebro com alguma coisa que te faz bem. Como eu falei, se você lê um livro, você pensa no livro, naquela história, tá? Se você gosta de uma série, vê muito uma série, começa a pensar naquela série. E a música também funciona, tá? A música que eu falei também funciona. Você pode começar a cantar a música mentalmente, não é com a boca, tá? Porque quando a gente canta com a boca, muitas vezes é automático. E o cérebro continua lá, ó, com outro pensamento. Então você vai cantar mentalmente a música na sua cabeça. E aí vai indo, gente. O sono vem, o cérebro se distrai com aquilo e o sono vem e você dorme. Gente, vou falar para vocês, parece uma bobajada, eu sei, mas dá certo. Porque deu comigo, eu não tenho mais insônia. Eu posso estar com o maior problema, tá? O maior problema e eu não tenho insônia, tá? Eu fiquei desempregada em novembro do ano passado, depois de 14 anos trabalhando numa empresa. Eu fiquei desempregada. Vocês devem imaginar como isso mexeu comigo, né? Eu fiquei muito arrasada, muito triste, mas eu não tive insônia, não. Entendeu? Então pensem nisso. Siga a minha dica. Vai ser no primeiro dia? Não, gente.
Claro que não, vocês não vão dominar o cérebro de vocês no primeiro dia, não. Isso é um exercício diário, é um exercício que vocês vão fazer todo dia. No primeiro dia não vai adiantar, no segundo dia não vai adiantar, depois vai indo, e vocês vão conseguir. Hoje em dia eu faço isso com a maior facilidade. Eu deito na cama, minha cabeça começa a pensar uma opção de coisa, é pandemia, é gente morrendo, é medo de morrer, eu tenho muito medo de pegar isso. Entendeu? Eu tô trancada dentro de casa há meses, sem ver meus pais que estão aí assistindo, entendeu? Eu tô desde março sem ver meus pais. Então, isso tudo vem na minha cabeça, mas eu não perco o sono, entendeu? Porque essas técnicas que eu acabei de ensinar para vocês funcionam comigo, e se funciona comigo, não vai funcionar com vocês, por quê? Eu não sou melhor que vocês em nada. Isso aqui que eu tô fazendo, que eu tô falando para vocês, não é receita da felicidade, não, gente. Não é, não. Isso aqui que eu estou ensinando a vocês são só técnicas para você conseguir o controle emocional. Entendeu? São só técnicas para a gente viver um pouco melhor. Só isso. Não é receita de felicidade, porque a felicidade plena não existe. Felicidade são momentos felizes que a gente tem que aproveitar muito, porque a gente não sabe quando vai acabar. Como entrar aqui. A gente está bem e de um dia para o outro a gente acontece alguma coisa, uma crise, como aconteceu comigo, e acaba com tudo. Então a gente tem que aproveitar muito os momentos felizes que a gente tem. Então o que eu estou dando aqui são só dicas de controle emocional, gente. Hoje eu tenho um controle muito grande, um controle emocional muito grande. Entendeu? Eu ainda tenho medo, mas eu sei me controlar fazendo essas coisas que eu acabei de passar para vocês, tá? Então, essa é a minha dica. Eu tenho uma dica mais, só uma, tá? Não, gente, na verdade é mais um conselho do que uma dica, tá? Isso está provado. Eu não li no livro, eu não li em algum lugar e achei bonitinho e trouxe para vocês, não, tá? Isso está comprovado cientificamente, tá? Que quando a pessoa tem bons pensamentos, ela vive mais e melhor, tá? Isso é comprovado cientificamente. Não estou falando porque achei bonito, não, tá? Então, gente, isso eu também fiz, tá? E é um conselho que eu dou para vocês. Livrem-se dos sentimentos ruins e dos pensamentos ruins. Troque por sentimentos e pensamentos bons, tá? Parece uma bobajada também, mas não é, tá, gente? Isso é muito, muito importante. A gente, sem dúvida nenhuma, e como eu falei, isso já está comprovado, pensamentos de vingança, de raiva, de ódio, faz mal para o organismo, faz mal fisicamente falando, causa doenças. Então, se livrem desses pensamentos, livrem-se dessas coisas. Se você é uma pessoa vingativa, decida não ser mais. Decida. A partir de hoje, eu não vou mais me vingar de ninguém. E toda vez que aquele sentimento vier, aquele sentimento de vingança, você tira ele do seu pensamento. A mesma coisa é o ódio. Eu conheço uma pessoa que ela sente um ódio tão grande de um político, de um determinado político, e ela excomunga o político e deseja a morte do político, quer que ele pegue Covid, quer que ele morra. Gente, isso não faz mal para ele. Faz mal para a pessoa que está sentindo esse sentimento ruim, entendeu? É muito, muito ruim, tá? Então, livre-se deles para vocês viverem melhor. Esse é o meu conselho final para vocês. E senhora aula, hein? Caramba, fiquei de boca aberta aqui. Falei pra caramba, né? Desculpa, Murilo. Desculpa. Não, que isso. Foi uma senhora aula, viu? Eu fiquei de boca aberta aqui e eu gostei muito e tomara que o pessoal tenha gostado também. Agora, para estar finalizando, vamos dar uma olhadinha nos comentários do pessoal para ver o que eles falaram aí. Uhum. Agora vai dar tempo, gente, pra gente.
Estou tendo, ó, a Catarina Verônica. Boa noite, Catarina. Minha tia. Ó, falei o nome. Estou tendo muita insônia. Ah lá, ó, já pode tá seguindo as minhas a dicas. dica da mestra aí, ó. Ah Pode lá, seguir. a Catarina respondeu. A Valéria, boa noite, Valéria. Me concentrar na prima. respiração na hora de dormir também me ajuda. Realmente, isso daí ajuda muito daí. Entendeu? Muito. A Vera aqui mandando. A Maria Cleusa, gostei muito. Boa noite, viu, Maria? Boa noite, Vera. Obrigado aí pela participação de vocês. Wagner, obrigado aí, Wagner. Juliane, é quando você tem dificuldade de saber do que você gosta, é complicado, né? Ah, isso daí é bastante complicado e a gente tem que treinar muito autoconhecimento para isso. Isso aí. Para melhorar muito a nossa vida, né? Tem que procurar. A Valéria aí, boa noite, Valéria. Bora. Sim, a Valéria, treinar o cérebro, é isso aí mesmo, ó. Chá de camomila, erva cidreira, bem ajudando também. Essas coisas muito boas, viu, gente? Parece que não, mas é uma coisa, assim, muito, muito boa, que a pessoa ajuda muito ela a acalmar também. Evitar bastante cafeína, quem gosta de café, dá uma segurada também, tá? Aqui agora mais, Genira, aí sou eu, tenho muita insônia, tomo alprazolam 0,5 miligramas. A lá já segue também ela, estava aqui. Boa noite, Isabela. Cláudia, boa noite. Estava pensando da Valéria. Preciso da dica Cláudia de insônia. Mãe. Juliana, Cláudia é minha mãe, Valéria é minha atenção. prima. Ah, é? Isabela é minha pessoa. Aquela que você comentou, né? Comigo tá tudo bem, entendeu? De ficar a crise. Gente, é muito comentário aqui, não vai dar para falar de todo mundo, tá? Desculpa aí se, se eu não falar o nome de alguém, tá? É muita, muita coisa aí, mas eu vou dar boa noite para todo mundo aí. Obrigado por vocês terem comparecido na live, tá? Obrigado, Fabiana, de ter tirado um tempinho para explicar. Imagina, eu Murilo. Tinha falado antes. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado por você abrir esse espaço. Você acha que depois vai botar essa gravação, né? Vai ficar totalmente tá? Depois Facebook. Vai ficar lá quando vocês quiserem ver. Vou colocar no Instagram, vou colocar no YouTube, tá? Onde vocês quiserem ver isso daí, é um tesouro que não pode ser perdido. Obrigado, Murilo. Obrigado. Tá bom, então? Muito obrigado, Fabiana, tá? De ter aceitado novamente esse convite. Qualquer coisa, você vai voltar aqui, tá bom? Gostei muito da sua companhia. Que você quiser, falou muito a hora bem. que você quiser, eu volto. Falou coisa muito obrigada a todo mundo que ficou aí. São quase 1h30, né, de bate-papo. Então, muito obrigada a todos vocês que ficaram aí com a gente. Sim. Então é isso, gente. A gente vai se despedindo. Qualquer coisa, sigam a Fabiana lá na página dela. Me sigam na minha também, se vocês quiserem. Boa noite para todos vocês. Espero ter gostado muito. Entre na página Transtornos Psiquiátricos Sem Preconceito. Se vocês quiserem falar comigo, me perguntar qualquer coisa, me chama lá. É isso mesmo, gente. Tchau, boa noite. Bons sonos também agora, hein? Com as diquinhas. E até mais. Tchau, Fabiana. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.